Bom dia, meu amigo, meu irmão, você que vai ver e vai ouvir essa palavra no dia chamado hoje, tá? Eu gostaria que você, antes de ouvir essa palavra, já deixasse de ver essa mensagem, né, o vídeo, deixasse lá o seu like, o seu joinha lá no canal, para o crescimento do canal. Deus abençoe você, sua família, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, tá? Você que já se inscreveu, divulgue nas suas redes sociais, tá? É Paulo Lima, né? Paulo Lima, Palavra de Fé, com letras minúsculas, lá no YouTube, tá? Lá no YouTube, tá? Seja bem-vindo. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar esses irmãos das suas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para a palavra, amém? Abra sua Bíblia, você que a tem, no livro de 1 Samuel, tá? 1 Samuel, no capítulo 8, tá? Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria mostrando a verdade, tá? Da palavra, né? Porque existem outras verdades aí que não são verdade, mas a verdade da palavra é a verdade. 1 Samuel capítulo 8 em diante diz assim: E sucedeu que, pois, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Já no versículo 6, porém, essas palavras, que palavra? E disseram-lhe: Eis que já estão velhos os filhos, não andam pelos teus caminhos. Constitui-lhes, pois, agora um rei, porque sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto disseres, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim, para que tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que disseram desde o dia em que tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Amém? Isso até aí. Agora vamos para 1 Samuel capítulo 9, tá? Capítulo 9, tá? No versículo 16, tá? 9:16. Amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até mim. E quando Samuel viu a Saul, e disse-lhe: Eis aqui o homem de quem já tem dito: Este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço que onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no meu coração te declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias te tem perdido, não ocupe o teu coração como elas, porque já acharam para quem e todo o desejo
para todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti, é para toda a casa de teu pai? E então respondeu Saul e disse: porventura não sou filho de Benjamim, mais pequena das tribos de Israel, e a minha família mais pequena de todas dos familiares das tribos de Benjamim? Porque, pois, me fala como se achaste com semelhantes palavras. Porém Samuel tomou a Saul, a seu moço, e o levou à câmara, e deu-lhe lugar acima de todos os seus convidados, que eram uns 30 homens. Só até aí, amém? Preste atenção, meu amado, meu amigo. Há muitos pregadores, né? Não sei porquê, né? Talvez por falta de entendimento, talvez porque ouviu alguém falar, não sei, né? Aí diz que Saul não foi escolhido por Deus. Foi sim escolhido por Deus. Lê lá em 1 Samuel capítulo 8, tá? Mas não era da vontade de Deus que um homem reinasse sobre o outro, porque até então chegar a esse ponto, entendeu? O povo havia andado com Samuel, né? Que foi o sucessor de Eli, né? Samuel ungiu seus filhos como juízes, a terra foi reinada pelos juízes, entendeu? Aí depois dali o povo começou a falar mal dos filhos de Samuel, dizendo que queriam um rei, e assim Samuel se entristeceu, porque se sentiu rejeitado, e Deus vira para Samuel falando para ele, para que ele não se sentisse rejeitado, porque desde o Egito o povo sempre havia rejeitado ele. E assim a rejeição não era contra Samuel, e sim contra o Senhor, né? E da mesma forma, daquele mesmo dia que Deus havia falado com Samuel daquele jeito, também perdeu-se Saul, né? Saul perdeu, seus pais perderam as mulas, ele era criador de mula. E o seu pai pediu para que ele procurasse as mulas, foi procurando, não conseguia achar, já tinha passado o tempo. E assim sucessivamente, por informações, ele chegou até a casa de Samuel, né, querendo saber aonde estava a mula do seu pai, onde estavam as mulas do seu pai, porque Saul não foi para a casa de Samuel para ser ungido a rei, ele foi lá à procura das mulas que ele havia perdido. Há um amigo que diz para mim que Deus mostra as coisas materiais para nos revelar as espirituais. Então quando ele chega na casa de Samuel, Deus já havia revelado que era para ungir Saul, e assim Samuel fez, ungiu Saul como rei, obedecendo assim a voz do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 8, antes do 7 do 8, você vai entender essa história que eu estou te falando. E Saul foi ungido como rei, porque a nação do povo de Israel começaram a olhar para outras nações e começaram a querer imitar as outras nações, e por isso Deus deixou de reinar aquele povo, e dali em diante o povo foi reinado por homens, como até hoje é a mesma coisa. Então, meu amado e meu amigo, a intenção de Saul não era ser rei, a intenção de Saul era o quê? Era achar as mulas de seu pai. Depois ele pecou contra Deus, Deus rejeitou o seu reinado, mas você tem que entender que Saul não foi ungido pelo homem, mas foi ungido por Deus. O homem estava pedindo estava pedindo que ungisse um rei, e na verdade quem escolheu Saul para ser rei foi Deus, mas a pedido
dos homens, a pedido do povo de Israel, que havia pedido que escolhesse um rei, não diretamente Saul. Não sei se você está me entendendo, não era diretamente pedindo, me dá Saul como rei. O povo estava querendo, Samuel, ora ao Senhor, que nós estamos querendo que Deus escolha um homem como rei. E assim Deus escolheu Saul. Pode um ungido do Senhor, pode um homem de Deus se perder? Pode, meu amado. Pode ele desobedecer ao Senhor? Pode. A partir do momento que ele começa a ouvir a voz do povo, a partir do momento que ele começa a ouvir o seu orgulho, ele começa a se perder. Pode acontecer. Aqui no caso, Deus fala com Samuel para que ouve o povo. Por quê? Porque Deus já começou a entregar o seu reinado na mão de um homem, mas queria que este homem ouvisse a voz dele. E não foi o caso de Saul, que não ouviu a voz de Deus, passando por cima da ordem de Samuel. Lê lá que você vai entender o que ele fez que Deus havia rejeitado, e passando por cima da ordem do Senhor. Então quem ungiu a Saul como rei foi Samuel, mas quem escolheu foi Deus, ouvindo a voz do povo para escolher o rei, mas não diretamente Saul. As suas orações podem ser ouvidas, mas você também, meu amado, você pode tornar-se refém dos seus pedidos. Então, quando você pedir uma coisa ao Senhor, pense bem no que você está pedindo e observe bem no que você está falando, porque as palavras que você diz perante o altar, perante Deus está te ouvindo, e Deus pode atender o seu pedido. E depois você pode ficar feliz pelo pedido ou ficar arrependido por aquilo que pediu. Mas aí a responsabilidade do seu pedido não é do Senhor, mas é sua, tá? E Saul, ele foi ungido a rei. Não era vontade de Saul, era vontade do povo ter um rei, mas não era vontade do povo Saul como rei. Porque pode olhar lá, Saul era da tribo de Benjamim e ele era menor da tribo. Quer dizer, a família dele era de mínimas condições. Então Deus, ele escolhe o menor. Saul não era o maior, Saul era o menor. Mas Saul foi escolhido por Deus. Então você, meu amado, que foi chamado por Deus, obedeça você à voz do Senhor, tá? Quem te escolheu foi Deus, não foi o homem. Você foi ungido pelo homem, mas escolhido por Deus. Alguém orou para que Deus te levantasse e Deus aceitou a oração dessa pessoa. Entendeu? Então preste atenção quando você for pedir. Tem um versículo na Bíblia assim, Jesus disse assim, tudo que pedir ao Pai, crendo recebereis. Mas tem coisas que Deus não vai te atender. Um exemplo, se você pedir a Deus para matar um irmão, Deus não vai te atender. Se você pedir algo que não lhe pertence, Deus não vai te atender. Vai te responder, mas não vai te atender. Mas no caso aqui, Deus atenderia. Teve um pedido que Deus não atendeu de Jesus, mesmo ele sendo filho, lá no Gólgota, quando ele disse, se possível for, afasta de mim este cálice. Não era possível Deus responder aquela oração que Jesus estava fazendo, porque era uma oração feita no calor do sofrimento, é uma oração feita no calor da tristeza, e Deus não atendeu a oração de Jesus, porque era necessário que ele passasse pelo Calvário. Então, quando coisas que são necessárias você passar, Deus não te atende, mas isso não significa que você não possa orar. Ore sempre, acredite sempre, Deus vai te responder da maneira que Ele quer, não é da forma que você quer não, é do jeito dele. Espera você com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir as suas orações, tá bom, meu amado? Acredite, Deus é contigo, tá? Chamado por Deus você foi, mas obedeça a voz do Senhor.
E a voz do Senhor é suave. Tudo que Deus dá é bom. Porque a Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Salmo diz que Deus é bom. Tá, meu querido? Deus te abençoe. Guarde essa palavra na tábua do seu coração, tá? Que a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja para sempre em vossas famílias, em vossas casas. Até lá, se Deus assim permitir. Fique com Deus, tá? Até lá. Guarde essa palavra no seu coração.